América Mineiro 2, Cruzeiro também 2. As cabulosas confirmam a primeira colocação geral na primeira fase do Campeonato Mineiro. Parabéns a esse grupo, comissão técnica e diretoria. Mas ontem o América Mineiro foi bem superior ao Cruzeiro durante boa parte desses 90 minutos. E se isso aqui é um pós-jogo, não dá para falar só do resultado, só do objetivo alcançado. Temos que falar sobre essa partida, em que talvez tivemos mais sorte do que juízo, em que o resultado foi melhor do que a performance. Vamos falar sobre isso. Começando pela escalação, quase cravei aqui no pré-jogo o que faria Jonas Urias para essa partida. Ele optou pela Gabizinha ali no setor de meio campo, ao invés da Sochó, que foi quem eu falei que poderia, de repente, aparecer nesse time. A Gabizinha, de fato, traz mais dinâmica, né, para o jogo. Tem mais velocidade, tem mais explosão, consegue ajudar mais na marcação, além de aparecer na área com condições de finalizar. Então, muito possivelmente, a escolha tenha passado por isso. Sobre o jogo, o América Mineiro, para mim, bem superior ao Cruzeiro durante todo o primeiro tempo, tá? E isso já havia acontecido pelo Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, essas duas equipes se enfrentaram ali na Arena Gregorão, mando do América também naquela oportunidade. E o América melhor no primeiro tempo do que o Cruzeiro, só que lá não conseguiu abrir o placar e ainda assistiu o Cruzeiro fazer 1-0 numa cobrança de pênalti da Bianca. Dessa vez foi diferente. O América começa o jogo melhor do que o Cruzeiro, faz um primeiro tempo superior e consegue abrir o placar e sair com a vantagem para o intervalo. E aí, é claro, nós somos todos cruzeirenses aqui, então a tendência é da gente sempre fazer uma análise partindo do Cruzeiro e, no caso, o que não deu certo na equipe do Cruzeiro, mas é preciso dar méritos aqui a essa equipe do América porque se comportou muito bem. Foi para esse primeiro tempo com uma estratégia muito clara de incomodar a primeira linha do Cruzeiro, dificultar a nossa saída de bola e aí subia com muita gente para marcar as nossas linhas de passe. E nesse contexto, tanto a Bedóia quanto a Gabi afundavam para ajudar ali as nossas zagueiras e a Leilane. Em alguns momentos o Cruzeiro conseguiu sair dessa pressão e sair bem, mas na maior parte do tempo não foi efetivo. Seja cometendo um erro ali mesmo que devolvia a posse de bola para o América ainda no nosso campo de defesa e gerava um lance de perigo para a equipe do América Mineiro, ou seja, pela pressão, tentando uma ligação um pouco mais direta. Só que essa questão da ligação direta é um pouco complexa, né? Porque por vezes o adversário vai conseguir ganhar essa segunda bola e você acaba de uma forma ou de outra devolvendo a posse de bola ao adversário. Então o América foi bastante feliz na sua estratégia, nos incomodou bastante. Interessante também observar como a Calhau foi muito marcada nesses momentos, porque da nossa linha de zaga que estava ali, Haas, Paloma pela direita e Calhau pela esquerda, ela, sem sombra de dúvidas, é a jogadora que tem mais qualidade para sair jogando. Inclusive, quantas vezes nós já vimos a Calhau quebrar uma primeira linha de marcação com um drible, né? Ela tem essa característica, mas estava muito bem observada e muitas vezes o Cruzeiro optou por iniciar essa construção com outras jogadoras, né? Haas para Leilane, Paloma, Bedóia, a própria Gabi também afundando para fazer essa saída de bola, e isso também é um mérito do América Mineiro, de no momento de pressionar a nossa primeira linha, ter um foco especial naquela que é a nossa melhor jogadora para fazer essa saída de bola. Nos momentos em que o Cruzeiro conseguiu sair limpo, assim, e acionar, seja a Vanessinha, que estava caindo mais pela direita, seja a Gisele caindo pela esquerda, nos faltou conseguir progredir nessas jogadas, né? E aí tem um ponto que tem que ser colocado dentro da análise, que é o gramado. O gramado, de fato, muito ruim. A equipe do América Mineiro manda os seus jogos nesse estádio, então já está mais acostumada, e lá do campo era muito nítido, assim, que por vezes as jogadoras do Cruzeiro tentavam alguns passes, algumas inversões, o gramado prejudicava muito, né, a bola não fazia o movimento natural que faria no Gregorão, por exemplo. Então, toda vez que a gente vê erros, assim, de gesto técnico, lançamentos que não são muito precisos, passes que não são muito precisos, tem que ser ponderada a questão do gramado. Eu acredito que atrapalhou muito a equipe do Cruzeiro, mas é o que é, né, todo mundo sabia que o América mandaria o jogo nesse estádio, a Federação Mineira permite, e aí o Cruzeiro não conseguiu. Nos raros momentos em que passou por cima dessa pressão do América ali na nossa primeira linha, não conseguiu progredir muito em função desses erros técnicos que eu acredito que estão bem vinculados ao gramado que essa equipe jogou ontem. Além disso, a equipe do América desarmou muito mais do que a equipe do Cruzeiro no primeiro tempo, e aí principalmente no meio-campo, o América vencendo a maior parte dos combates. Precisamos falar sobre a Ana Flávia, ótimo jogo dela, falei dela aqui no pré-jogo, a camisa 5
primeira volante do América Mineiro, né? Não só ela, tá? Mas o meio-campo do América, as laterais, todo mundo muito envolvido no momento defensivo e desarmando demais. A sensação era que as jogadoras do Cruzeiro estavam perdendo timing, assim, perdendo tempo de bola, e quando você assustava, a jogadora do América já tinha chegado, desarmado e progredido. E com a bola nos pés, o América, tecnicamente, no primeiro tempo, melhor do que o Cruzeiro. Também cometeu erros, também houve momentos em que eu achei que o gramado atrapalhou as jogadoras do América, mas estão mais acostumadas, né? Conseguiram ser mais efetivas com a bola nos pés, criar oportunidades mais reais de gol, assim, no primeiro tempo. E quando essa pressão na saída de bola acontecia por parte do Cruzeiro, quando a nossa última linha ia lá pressionar a saída de bola do América, o América conseguiu ser muito mais efetivo em sair dessa pressão. E aí, principalmente, a Ana Flávia foi muito bem nisso, e a Rafa Leves também, em muitos momentos afundando, vindo buscar a bola aqui, junto da sua goleira, das suas zagueiras, para construir as jogadas. Então, foi um América mais feliz em sair dessa pressão do Cruzeiro. Acho que a gente não foi tão efetivo assim em marcar bem essas linhas de passe do América Mineiro, e não conseguimos fazer também essa pressão pelo mesmo período de tempo que o América conseguiu. É claro que ninguém pressiona a saída de bola do adversário por 90 minutos, mas o América conseguiu fazer isso por mais tempo do que o Cruzeiro. Em alguns momentos isso surtiu o efeito desejado, nós conseguimos recuperar a posse de bola e finalizar, não necessariamente na direção do gol, mas finalizar as jogadas, só que na maior parte do tempo o América conseguiu sair dessa pressão de uma maneira mais efetiva, mais controlada do que o Cruzeiro. E aí, por isso, a sensação geral de um América, quando tinha a posse de bola, mais organizado, mais efetivo, trocando passes de uma maneira mais adequada para chegar lá no seu último terço com condições de finalizar. É bem verdade que o Cruzeiro teve as suas oportunidades, né? Ali, aos 8 minutos do primeiro tempo, a Bianca tem uma finalização da entrada da área que desvia e mesmo assim passa muito perto, né? Acaba saindo para escanteio. A Gabizinha cabeceia uma bola sozinha, que também passa com bastante perigo. Com toda essa dificuldade de progredir em campo, a verdade é que o Cruzeiro conseguiu pouquíssimas oportunidades realmente claras de gol, né? Uma certa dificuldade de finalizar suas jogadas, e quando você não finaliza suas jogadas, a sensação é de que você não está agredindo o seu adversário, porque de fato não está, né? E nós não tivemos nenhuma finalização na direção do gol no primeiro tempo. E do outro lado, além do gol, a América teve mais uma ou duas oportunidades bem claras, assim, de nos agredir, de nos punir no primeiro tempo. Acabou não sendo efetivo nisso e foi punido no segundo, porque o Cruzeiro tem individualidades que se sobressaem em momentos difíceis, a gente vai chegar lá. Mas sobre o gol do América Mineiro em si, ele acaba saindo numa falha individual ali, né? A Gadu faz uma finalização, assim, indefensável para Leilane, né? Um chute de raríssima felicidade. Ela é uma centroavante que tem muita qualidade, falei aqui no pré-jogo, não pode ter espaço, de preferência a bola não pode chegar, e o Cruzeiro concedeu espaço, né? Ali um erro de leitura, ela já estava saindo para marcar outra jogadora, até porque a Calhau vinha, né, para marcar a Gadu, e a Calhau sai também, e aí, nesse momento, ela encontra o espaço que precisava para finalizar. Belíssimo chute, diga-se de passagem, para abrir o placar para o América, e o América segue dentro da sua estratégia, pressionando bastante, criando oportunidades. Poderia ter feito mais um ou dois gols no primeiro tempo, não teria sido nada anormal dentro daquilo que foi capaz de produzir. E pelo lado do Cruzeiro, muita dificuldade de imprimir um ritmo, um ímpeto ofensivo que nos gerasse realmente oportunidades claras de gol. E aí, falando mais uma vez da Ana Flávia, no primeiro tempo foi absoluta, assim, marcou muito todo mundo, mas principalmente a Lele. A Lele é uma centroavante que sai muito da área, né, ajuda na construção do jogo do Cruzeiro, e no primeiro tempo a Ana Flávia foi absoluta, quase que 100% dos embates entre as duas, fora outros momentos em que ela marcou outras jogadoras e muito bem. E com isso, as ações do Cruzeiro acabaram ficando muito limitadas, né, muito mérito do América Mineiro, que soube nos marcar muito bem, desarmou demais, parecia numa rotação mais alta do que a do Cruzeiro. O gramado prejudicou a nossa equipe nos momentos em que conseguiu sair da primeira pressão do América, progredir em campo. Muitas vezes esbarrou em erros ali técnicos que pareciam ter muito a ver com o gramado e não conseguiu ser efetivo nas bolas paradas. Acho que finalizou pouco de fora da área. Quando o gramado tá te atrapalhando tanto, esse tipo de coisa costuma fazer a diferença, como fez no segundo tempo, mas no primeiro tempo a equipe do Cruzeiro não teve capacidade de aproveitar esse
esse tipo de oportunidade e vai para o intervalo perdendo de 1-0. No segundo tempo, a Gil Oliveira volta no lugar da Calhau. Estando lá no campo, não pareceu que o que a Calhau sentiu foi pancado, alguma coisa muscular, pareceu um mal-estar mesmo. E aí a Gil Oliveira vem para jogar como zagueira pela direita, a Paloma vai fazer o lado esquerdo. A Gil, que é lateral de origem, né, lateral direita, mas entra mais uma vez como zagueira, já fez essa função outras vezes ao longo da temporada e participa diretamente dos 2 gols do Cruzeiro, né? Futebol tem dessas coisas. Entra ali no intervalo, talvez não entrasse, né, se a Calhau não tivesse sentido e acaba participando dos nossos 2 gols e da retomada do Cruzeiro dentro da partida. O segundo gol do América sai muito cedo no segundo tempo e sai justamente de algo que o América fez muito bem no primeiro tempo, né? Essa pressão na nossa saída de bola. A Paloma acaba dando um chutão porque tá sendo pressionada e aí a jogadora do América consegue recuperar, finaliza, essa bola vai para escanteio e na cobrança do escanteio a Pimenta estava sendo marcada pela Gisele, né? Acho que a Gisele, pela estatura, é um pouco complicado. Eu sei que ela vai ter que estar na área, vai ter que marcar alguém. Não está errado, as zagueiras do Cruzeiro estavam marcando as zagueiras do América Mineiro, jogadoras mais altas, faz parte, mas ali ficou difícil para a Gisele, a Pimenta subiu muito bem e a bola vai muito alto, né? Difícil de fazer a defesa, acho que foi muito feliz ali no cabeceio. E aí é sempre muito complicado, né? Você acaba de voltar do intervalo, ajusta um monte de coisa, conversa, resolve. 2, 3 minutos você toma outro gol, então até a nível de estratégia é um pouco complicado. Mas a partir daí o Cruzeiro teve os seus méritos de conseguir entrar no jogo, né? Acho que equilibrou a partida com o América e aí tem deméritos do América nisso também. Acredito que depois que fez o segundo gol não se comportou da mesma maneira que estava se comportando antes. E do outro lado o Cruzeiro conseguiu entrar no jogo, né? E aí falando principalmente de algumas das nossas peças individualmente entrando no jogo no segundo tempo de uma maneira que não entraram no primeiro, assim, chamando um pouco mais a responsabilidade, tecnicamente acertando muito mais do que haviam acertado no primeiro tempo. E aí, do meio para frente, o Cruzeiro tem muita qualidade, né? O time que estava jogando ontem dispensa comentários. A partir do momento que essa turma começa a acertar mais do ponto de vista técnico, naturalmente as oportunidades vão aparecendo. É um Cruzeiro que é muito, muito forte e tem jogadoras que podem resolver para você em um lance, como foi ao longo de toda a temporada e como foi ontem. O América reclama muito da falta marcada ali na Gabi, que origina o primeiro gol da equipe do Cruzeiro, mas eu particularmente achei falta mesmo. E a Bianca dali é meio gol, né? A gente sabe como é. E aí muito mérito da Gil Oliveira também, que se posicionou na frente da goleira do América, então acabou atrapalhando a visão dela ali, tirando ela um pouco do lance, mas muito, muito mérito da Bianca na cobrança, muito inteligente para recolocar o Cruzeiro na partida, mais ou menos 8, 9 minutos depois de sofrer o segundo gol, então animicamente você volta, né, pro jogo, e o Cruzeiro seguiu pressionando até bem mais do que o América. Como eu falei, eu acho que o América caiu um pouco e o Cruzeiro melhorou, então ficou um jogo bem equilibrado, principalmente do ponto de vista de desarmes, de duelos vencidos, algo em que o América havia sido superior no primeiro tempo e no segundo tempo eu já não enxerguei dessa forma. Acho que o Cruzeiro equilibrou bastante o jogo e do ponto de vista técnico melhorou, né? Talvez tenha conseguido assimilar melhor as questões do gramado ou simplesmente uma questão de chamar um pouco mais a responsabilidade, falando das nossas principais peças desse meio campo e desse ataque, e com isso foi chegando mais, foi pressionando mais. O América talvez num ímpeto ali também de segurar o resultado, né? Afinal de contas você acaba de tomar um gol, tem um pouco essa coisa de tentar esfriar um pouco o jogo, tentar segurar um pouco o resultado. Começou a fazer um pouquinho de cera aqui e ali, nada excessivo, mas dava para ver que estava fazendo. Só que não foi o suficiente, né? Porque o Cruzeiro é muito forte nas suas bolas paradas e foi chegando, foi finalizando, foi conseguindo seus escanteios e numa dessas a Bianca cobra muito bem na cabeça da Gil Oliveira. É bem verdade que a goleira do América saiu mal ali, na minha opinião, mas cada um com seus problemas, né? Acho que é mérito da Bianca, mérito da Gil, que iguala o placar. E aí eu acho que o América sentiu bastante. Até a reação das jogadoras, né? Eu tava ali no gramado como imprensa nesse jogo. E como é um gramado bem enxuto, você fica muito perto do campo, né? Então dava pra ver na expressão das jogadoras, até na conversa delas ali no campo, que elas sentiram um pouco esse empate. E o crescimento do Cruzeiro na partida, que seguiu atacando, seguiu criando oportunidades, sempre muito mais perigoso na bola parada do que com a bola no chão. Inclusive, numa outra cobrança de escanteio, a Gisele tem uma excelente finalização que acaba pegando na trave, na sequência a Sochó cabeceia muito mal, né? E o Cruzeiro não consegue aproveitar para virar o placar. No segundo tempo, tem dois lances de pênaltis, assim, para o Cruzeiro, que eu achei que os dois foram. Um na Gabi Soares, em que a goleira não pega a bola, né? Só vai no corpo da Gabi. Sinceramente, achei
pênalti, estava bem perto do lance, e tem um lance na Miriam, né, dentro da área, que até pelos critérios que a árbitra estava usando na partida, certamente se fosse fora da área ela teria marcado. Eu estava bem perto também do lance e achei pênalti. No primeiro tempo a Lele reclama de 2 pênaltis, eu não achei que nenhum dos dois foi, tá? Mas esses dois eu achei que foram pênaltis não marcados pela arbitragem. A arbitragem essa que foi muito questionada pela equipe do América também. Sempre muito difícil, né, falar de arbitragem, porque costuma ser um personagem no futebol feminino e principalmente aqui no Campeonato Mineiro, costuma ser um personagem, mas enfim, é o que é. E a verdade é que o Cruzeiro, após as mexidas do Jonas, e aí ele vai mexendo ao longo do segundo tempo, mas chega um momento que ele mexe bastante no time e a gente fica sem muita válvula de escape para realmente buscar um contra-ataque e virar a partida, né? Chega um momento que você não tem mais em campo Vanessinha, Bianca, Gabi Soares, Gabizinha, Lele, de peça ofensiva mesmo, com uma boa capacidade de puxar um contra-ataque. Tinha a Miriam e a Clara, que entra também mais já na reta final, mas muito pouco a nível de quantidade, né? Então, o Cruzeiro acaba se defendendo bem ali até o final, o América vai pro abafa, não é efetivo. E no fim das contas, acho que ficou um resultado de ótimo tamanho para o Cruzeiro, era o que nós precisávamos para confirmar a primeira colocação geral nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Isso nos dá o direito de definir na nossa casa, diante do Itabirito, na semifinal. Esse jogo provavelmente vai ser na Arena Gregorão, mas vamos aguardar o Cruzeiro confirmar oficialmente. E chegando na final, que é o segundo objetivo do Cruzeiro dentro da competição, isso nos dá a oportunidade de definir também o segundo jogo ao lado do nosso torcedor, seja no Independência, seja no Mineirão, seja onde for. Então, o objetivo foi alcançado num jogo ruim da equipe, em que, mais uma vez, a individualidade, principalmente da Bianca, se sobressaiu. É uma jogadora que tem muito recurso técnico e, principalmente na bola parada, nos ajudou demais ao longo da temporada, né? Foram muitos os momentos em que o Cruzeiro conquistou resultados através de bolas paradas da Bianca. Não foi diferente ontem. Na minha opinião, nunca é uma coisa ruim você ter uma individualidade que resolve para você. Que bom que nós temos Bianca Brasil. Mas é claro que gera uma preocupação para a sequência da competição o fato do Cruzeiro, nos 2 clássicos, ter feito partidas coletivamente abaixo daquilo que a gente esperava. Para a sequência, a gente vai precisar ser melhor do ponto de vista coletivo, a gente vai precisar igualar na rotação desses adversários, e aí eu tô falando de vencer duelos, de desarmar mais do que o adversário, para que a gente mereça sorte melhor. Até aqui foi o suficiente porque existe um desnível técnico entre essas equipes e porque o Cruzeiro, principalmente do meio para frente, tem muita qualidade para resolver jogos em 1, 2, 3 lances. Mas no futebol nem sempre isso vai ser suficiente. É claro que na semifinal diante do Itabirito é um adversário de uma prateleira diferente, mas caso o Cruzeiro avance, e o Cruzeiro tem que avançar, vamos falar sobre isso mais pra frente, quando chegar o vídeo de pré-jogo da semifinal. Na final, seja diante de América Mineiro, seja diante de Atlético Mineiro, o Cruzeiro vai precisar ser melhor num confronto de 180 minutos para confirmar esse título. Melhor do que foi nas partidas diante desses 2 adversários aqui na primeira fase do Campeonato Mineiro. A rotação precisa ser diferente, precisa estar igual a do adversário no mínimo, para que você consiga fazer com que a sua qualidade se sobressaia. No mais uma vez essa equipe faz o que a gente esperava dela, uma campanha exatamente igual a do ano passado, né? Venceu todos os jogos, com exceção da partida diante do América, confirma a primeira colocação geral, e agora vai ter um período mais extenso para essas atletas se recuperarem, treinarem e se prepararem para o jogo diante do Itabirito no dia 1º de novembro. Mas aí a gente volta a falar do Campeonato Mineiro Feminino, do Cruzeiro de Garotas e desse confronto quando estiver mais pertinho. Um abraço.